Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos reencontrando novamente para agora a gente comentar então sobre as atividades desta semana número 3. Então vamos lá dar início então às nossas atividades dessa semana. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades desta semana. Relacione a produção de alimentos à atuação da FAO. Então essa é a nossa primeira questão das atividades dessa semana número 3, pessoal. Estou pedindo aqui então para vocês relacionar a produção de alimentos à atuação da FAO. O que seria a FAO? Seria um instituto, né? A Organização das Nações Unidas, em relação à produção alimentar e também à agricultura, né? Então seria uma parte da ONU que atua na questão alimentar e também da agricultura em toda a população, em todos os países e território mundial. Então está pedindo para relacionar a produção alimentar com a FAO. Então seria essa questão, pessoal, da ONU, né, dessa parte da ONU, né, dessa organização aí da ONU, a FAO, está regulamentando aí ações, né, que possam trazer uma maior segurança alimentar, né, promovendo uma maior distribuição e oportunidades e acesso aos alimentos, né, a toda a população mundial, né, para que a gente então possa, através de políticas e projetos, através da FAO, principalmente, levando aos países, em sua maioria subdesenvolvidos, né, tecnologias, insumos agrícolas, né, o emprego de máquinas, da modernização do campo, né? Então todas essas questões aí que possam então tá ajudando essa população que necessita de mais oportunidades assim, e com isso a gente tem uma segurança alimentar para todo mundo, porque a gente tem uma produção alta em todo o planeta, né? Mas como a gente bem estudou, temos aí pessoas que morrem de obesidade e grande parte ainda da população que morre por falta de acesso ao alimento, né? De fome. Então a ONU, através da FAO, é muito importante, porque assim a gente tem o emprego de políticas, né? De projetos que possam estar levando mais oportunidades para todo mundo. Atividade número 2. Observe o esquema abaixo. Então temos aqui esse esqueminha abaixo aqui, pessoal, aonde a gente tem um desenho falando sobre o que é a Revolução Verde, né, que seria pesquisa, né, o aumento da produção de estudos científicos, da modernização do campo, né, do maquinário mais avançado, a gente ter também um emprego de capital, né, de investimentos cada vez maiores no setor do agronegócio, né? Então a gente tem aí nesse esqueminha falando toda essa questão do avanço que foi a Revolução Verde, né? Que a gente teve aí através das inovações tecnológicas, a obtenção de uma maior produtividade. Então vamos ver aqui o que está nos perguntando a partir desta imagem que a gente acabou de comentar. Elabore um parágrafo explicando o que é a Revolução Verde. Então, a partir dessa imagem aqui, do que eu acabei de comentar com vocês, está pedindo para vocês elaborarem um parágrafo explicando o que seria a Revolução Verde, pessoal. Então seria aí essa inovação tecnológica, muito principalmente voltada para o setor da agricultura e da pecuária, ou todo esse nosso agronegócio, né, tendo uma maior obtenção da produtividade, né, através principalmente do avanço, do desenvolvimento das pesquisas, né, que permitiu também um avanço nas sementes, na fertilização, né, um ganho muito grande através até, infelizmente,
na utilização também de agrotóxicos. Então a gente teve aí um avanço nessas questões aí que permitiu uma maior produtividade, né? Muito por conta desse avanço tecnológico, com a mecanização do campo, né? E toda essa questão hoje a gente tem chamado aí da Revolução Verde. Então temos aqui agora a questão número 3, pessoal. Leia o trecho do texto e responda as atividades 3 e 4. A agricultura orgânica é um processo produtivo comprometido com a organicidade e sanidade da produção de alimentos vivos para garantir a saúde dos seres humanos, razão pela qual desenvolve tecnologias apropriadas à realidade local do solo, topografia, clima, água, radiação e biodiversidade própria de cada contexto, mantendo a harmonia de todos esses elementos entre si com os seres humanos. Então, a produção orgânica, pessoal, a agricultura orgânica seria cada vez mais a gente respeitar o próprio processo natural, né? Que a gente respeite esse processo natural e com isso a gente tem então uma produção mais orgânica, mais saudável, com mais qualidade de vida. Então, aponte as vantagens da produção orgânica. Então, já acabei de citar algumas, né? A gente respeitar o processo natural, que seria então a gente ter uma maior sustentabilidade, né, pessoal? A gente tem com a produção orgânica uma maior conservação dos nossos recursos naturais. A gente tem uma fabricação de produtos mais saudáveis, né, nos permitindo uma melhor qualidade de vida, uma manutenção da nossa biodiversidade, e também a gente tem aí com certeza o menor impacto ambiental durante todo o processo de produção aí orgânica. Número 4. Na sua opinião, por que os produtos orgânicos são consumidos por uma pequena parcela da sociedade brasileira? Então, como a gente comentou lá nos conteúdos, pessoal, por que vocês acham aí que uma pequena parcela da sociedade brasileira tem acesso aí aos produtos orgânicos? Primeiro, porque os produtos orgânicos são mais caros, né? Então, essa pequena parcela geralmente é quem tem mais condição de vida e os produtos orgânicos são mais caros devido à dificuldade que é durante o seu processo de produção, né? Por exigir mais recursos aí, então ele se torna mais caro. Então, por isso, uma pequena parcela da sociedade brasileira consegue ter um acesso a esses produtos, né? Mas o que deveria ser feito? Que a gente possa ter mais incentivos nesse processo de produção e com isso a gente ter uma baixa, né, uma diminuição nos preços dos produtos orgânicos e com isso permitir um maior acesso a toda a população brasileira a estes produtos. E por último, pessoal, através de processos biológicos, com a participação da ciência e da tecnologia, é possível desenvolver produtos para o consumo humano. A prática é denominada de biotecnologia. Você considera verdadeira ou falsa a sentença acima? Justifique. Então, pessoal, aqui está pedindo para vocês estar comentando se vocês acham que é verdadeiro ou falso essa prática que é denominada de biotecnologia, né? Que foi o avanço aí tecnológico que permitiu que processos biológicos, né, fossem permitidos nesse processo de produção aí, principalmente aí a gente tem tido aí na questão do agronegócio, da agropecuária, né? Então vocês acham que seria verdadeiro ou falso essa prática denominada biotecnologia? O professor já vai dar a dica para vocês, com certeza é verdadeiro. Por quê? Porque a biotecnologia, pessoal, é fundamental aí para esse avanço no processo de uma maior produção dos nossos alimentos, né? Onde a gente teve aí, igual eu citei para vocês lá nos conteúdos, principalmente um simples exemplo que seria uma granja, né? Onde
nos foi permitido aí a gente ter uma maior produção desses animais, desses alimentos aí, num espaço de tempo mais curto, né? No exemplo dos frangos aí dando mais hormônios, né? Onde a gente tem aí um crescimento muito rápido desses animais e com isso tendo aí uma maior produção. Isso seria então já uma biotecnologia, né? O outro exemplo são os transgênicos, né? Onde a gente tem uma produção aí onde a gente tem espécies geneticamente modificadas, né? Principalmente no setor agrícola, como a soja, o milho, que a partir desses alimentos transgênicos, né? A gente desses produtos transgênicos, a gente teve então uma maior produtividade, né, que só foi possível então com o avanço tecnológico através da biotecnologia, né? Então tá aí as dicas do professor das atividades dessa semana número 3. Desculpem as falhas até o momento do professor, pessoal. Espero o retorno de todo mundo dessas atividades para que vocês tenham aí a carga horária exigida e assim no final do ano vocês possam ter um ano letivo positivo. Desejo uma semana abençoada para todo mundo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.